Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam bem, apesar da quarentena, né? Que estamos todos aí em casa, mas vamos aproveitar mesmo assim para continuar as nossas vibrações pelo mundo, pelo planeta, para que esse momento passe logo e que a gente possa ter os nossos encontros, né? Presenciais. Eu espero que todos vocês estejam com a luz de Cristo, iluminando todos os corações de vocês, para que a gente possa, nesses momentos, continuar vibrando para todas as pessoas. O nosso tema de hoje, o tema do nosso vídeo de hoje, né, é o que são fluidos e a ação dos espíritos sobre eles. Muito bem, como eu sempre faço e já peço a permissão de vocês para efetuar a leitura, né, como a gente sempre pega textos do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, enfim, a gente gosta de trazer a leitura na íntegra para não deixar faltar nenhuma palavra. Para nós falarmos de fluido e entender o que são os fluidos, nós vamos ter que lembrar um pouquinho das nossas aulas anteriores. Quando nós falamos sobre Deus, quando nós falamos sobre o princípio vital da vida, quando nós falamos com o vídeo da Raquel, nesse último, quando nós falamos sobre perispírito. Nós vamos fazer uma junção um pouco de tudo isso hoje para poder falar o que é fluido. Fluido magnético, fluido vital, fluido, né? Fluido dos passes magnéticos, enfim, fluido. Né? Vou arrumar um pouquinho a câmera aqui. Aí, tá legal. Então nós vamos, no livro dos Espíritos, no capítulo 4, sobre o princípio vital, nós temos duas colocações para nós entendermos os seres orgânicos e inorgânicos e a partir daí entender o princípio da vida. E depois nós vamos conversar sobre 7 questões que Kardec fez e publicou no Livro dos Espíritos sobre o princípio vital, sobre a matéria, sobre entendermos a conexão do nosso espírito com a carne, o nosso espírito com esse envoltório externo que nós temos aqui. Então nós vamos entender o seguinte: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, animais e plantas. Então vejam onde nós temos o princípio vital, né? Homens, animais e plantas. Por isso que nós já falamos lá atrás das encarnações, onde nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal e agora o reino humano, né? Só para remeter, fazer o link com o que a gente já aprendeu. Os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, ou seja, os inorgânicos eles não têm essa fonte vital, né? Esse fluido vital, de movimentos próprios, quer dizer, não se mexem e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então são esses seres inorgânicos que não possuem essa vitalidade, então eles só se formam por agregação da matéria. Entendendo um pouco como é que é a agregação da matéria. Por exemplo, a água é a agregação de 2 matérias, hidrogênio e oxigênio. 2 matérias se juntam, existe uma descarga elétrica no meio ali onde se faz, né, a água. O ar é composto por inúmeros gases. E um deles, o que nós respiramos, que é o oxigênio, que nos faz manter a vida. Né? Ah, mas como assim? O ar é inúmeros gases? Sim, inúmeros gases, vários. Temos ozônio, temos oxigênio, temos o gás carbônico, tem hélio, tem um monte de gás. Lógico, em doses muito pequenas que a gente não percebe. O oxigênio é o que tem em dose maior no nosso planeta. Né? Ainda bem que tem bastante para a gente poder estar vivo. Né? Brincadeiras à parte. E vamos agora entender o seguinte, nós vamos compreender as perguntas que Kardec fez. Por quê? Porque da mesma forma que muitas
coisas eram novas para Kardec naquela época, ele precisava trazer de uma maneira bem tranquila para que nós pudéssemos entender as coisas. Assim como nós comentamos sobre o perispírito, que ele faz uma analogia com o perisperma e da semente, enfim, tudo isso daí. Nós também temos que tentar trazer de forma tranquila essa questão do fluido para a gente entender o que é. Então nós vamos discorrer sobre as perguntas que Kardec fez, depois a gente vai fazer o link com tudo isso, tá? E eu tenho algumas fotos que eu vou colocar no final do vídeo para vocês poderem enxergar fotos, não, desculpem, imagens, no final do vídeo, para vocês poderem entender fluido energético, fluido magnético, entender um pouquinho de como que isso se transfere, como é que os espíritos agem sobre eles. Tem uma imagem bem interessante que eu achei. Primeira questão número 60 do Livro dos Espíritos. É a mesma a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Pergunta respondida: sim. A lei de atração é a mesma para todos, ou seja, tudo é atração, agregação. Pergunta número 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? A resposta foi: a matéria é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos ela está animalizada. Ou seja, a matéria que compõe todos os seres, a obra de Deus, tudo que Deus criou no nosso sistema solar, a matéria é a mesma. A matéria é a mesma. Lembre-se que nós já comentamos lá atrás sobre fluido cósmico universal. Ou seja, o fluido ele é universal, ele é o mesmo. A matéria ela é a mesma. A única diferença é que elas são animalizadas em alguns seres e outros não. Como animalizada, no nosso caso, ela é animalizada, ela tem movimento, ela tem vida, vamos pensar assim, né? A questão número 62. Qual a causa da animalização da matéria? A resposta foi: sua união com o princípio vital. Ou seja, espírito, princípio vital. Perispírito, o envoltório, que como nós já compreendemos, dá forma para o nosso corpo material. E aí sim se conecta através do cordão de prata com o corpo material, e isso nos faz ficarmos animalizados, né? Temos movimento, enfim. Só para não esquecer, eu queria só comentar com vocês, olha que interessante que é. Vamos pensar em dois órgãos do nosso corpo, simples, o coração e os pulmões. Vejam como é tão animalizada a conexão que nós temos com o nosso espírito, com o nosso fluido universal, com o fluido cósmico, o princípio vital da vida, que nós não precisamos pensar para o coração funcionar e nós não precisamos pensar para o pulmão funcionar. Imagina se a gente esquecesse de respirar, a gente desencarnava com muita rapidez. A gente esquecesse de pedir para o coração bater e a gente desencarnar. Então a animalização ela é tão grande, esse fluido universal vital é tão grande que esses dois órgãos têm a sua animalização total, inclusive. Não depende da nossa vontade. Claro, os movimentos, né, dependem da nossa vontade. Agora, demais, no coração e nos pulmões, não depende. Entre outros órgãos, daí só esse exemplo, só para a gente poder, como são órgãos mais falados, né, ultimamente, só para a gente poder entender. Questão número 63. O princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? A resposta foi: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que absorvem e assimilam. Ou seja, o princípio vital, ele só consegue agir em cima da matéria, animalizar a matéria, né? Por isso que ela é colocada aqui: esse agente sem matéria não é vida. Portanto, né, nós falando de vida, você não tem a matéria, não tem vida. Ah, então o espírito não vive? Ele vive em forma de fluido,
Ele é fluido universal. Vamos lembrar sempre disso. Nosso espírito, ele é o fluido universal. Ele só consegue animalizar quando tem matéria. Nessa junção é que daí sim nós temos fluido e matéria. Pergunta número 64. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E a resposta foi: sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos, pois o que tudo isso deriva de um só princípio. Tudo isso deriva de um só princípio. Então vejam que a matéria que é o fluido universal é único, ele é um só. Ele é, com as suas modificações, é que existem todos os outros princípios de existência no planeta, no universo, em todos os lugares. Por exemplo, uma vez eu ouvi essa questão. A energia elétrica que a gente usa na nossa casa. A resposta do irmão da verdade, do espírito da verdade foi: a energia elétrica é uma das modificações do fluido cósmico universal. Então vejam que realmente tudo é baseado nesse primeiro fluido. Um comentário: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, e sim numa propriedade especial da matéria universal, devida a certas modificações. Comentário de Kardec. A resposta foi: isto é consequência do que dissemos. Então vejam, as modificações da matéria é consequência da matéria primitiva universal. Pergunta número 65. O princípio vital reside em alguns dos corpos que conhecemos? A resposta foi: ele tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Então, como eu comentei agora há pouco, aí veio bem a resposta para a gente poder entender. Então, vamos de novo. O princípio vital tem por fonte o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo entre o espírito e a matéria. Esse fluido universal é o que faz realmente tudo acontecer entre o nosso corpo físico e o espírito. A pergunta número 66 diz assim: o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? A resposta foi: sim, modificado segundo as espécies. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Porquanto, o movimento da matéria não é a vida. Esse movimento ela o recebe, não o dá. Então veja, vamos de novo para a gente poder entender. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? A resposta foi sim, modificado segundo as espécies. Ou seja, vamos quebrar em pedaços para a gente poder entender. O princípio vital ele é inerente a todos os seres orgânicos. Cada um conforme a sua criação, o seu formato, vamos pensar assim, né? Então, como foi lá em cima, os homens, os animais e as plantas. Então, o princípio vital no ser humano absorve a forma do ser humano. O princípio vital nos animais absorve a forma dos animais. O princípio vital nas plantas absorve a forma das plantas. Cada um das suas espécies, dos seus gêneros, os seres humanos, cada um nas suas raças mundiais, os animais, cada um nas suas raças mundiais, enfim, tudo é conforme a necessidade. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, ou seja, o princípio vital é que dá movimento para todos nós, e ele distingue da matéria inerte, ou seja, aquela que fica parada. Uma pedra, por exemplo, é uma matéria inerte, ela fica parada, ela não tem movimento próprio, mas como nós vimos, é um ser inorgânico, um mineral. Porquanto o movimento da matéria não é a vida.
esse movimento ela o recebe, não o dá. Então o movimento que nós recebemos da matéria não é a vida, mas sim o que nós recebemos do princípio vital, a possibilidade de movimento, de sermos animalizados, né? E a pergunta 67 diz assim: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Várias respostas, na verdade, né? Mas a primeira foi: ela não se desenvolve senão com o corpo. Ou seja, tudo que acontece pelo princípio vital acontece pelo corpo. Não dissemos que esse agente sem matéria não é vida? Então vejam, o fluido vital sem matéria não tem vida. Não tem vida animalizada. Quando a gente fala em vida, gente, pensa no ser humano, no animal, na vida existente aqui na Terra. A união dos dois é necessária para produzir a vida. Então vejam, fluido universal está aqui, fluido vital, princípio vital da vida, princípio vital de tudo, né? O nosso espírito só vai ter animalização com o corpo. Então aí existe uma vida humana, vamos pensar assim, uma vida física, né? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso. Então o princípio vital ele fica em estado latente, ele fica lá. Os espíritos estão trabalhando, estão, né, nas suas vocações, nos seus trabalhos no plano espiritual, mas estão lá pulsando, vamos pensar assim, né? Estão ativos. Mas só existe a vida quando se une ao corpo. O conjunto dos órgãos constitui uma espécie de mecanismo que recebe sua impulsão da atividade íntima ou princípio vital que entre eles existe. De novo, conexão com a matéria. O princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos, ou seja, é o princípio vital que nos dá movimento, que nos dá a carne, né? Ganha movimento, ganha vitalidade. Ao mesmo tempo que o agente vital dá impulsão aos órgãos, a ação desses entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. Então veja que também existe uma troca, né? Conforme o nosso corpo se vitaliza, o espírito vai, né? O princípio vital vai se vitalizando junto. E isso vai crescendo. E aí é a nossa evolução também. Tá tudo linkado, tá tudo junto. O nosso espírito se evolui a partir do momento que nós, seres humanos encarnados, conseguimos também ter a nossa evolução. Lembra que tudo acontece de dentro para fora, quando nós temos que fazer alguma mudança, mas também nós, usando o nosso raciocínio, nossa mentalidade, nós também fazemos com que o nosso espírito vá guardando e vai melhorando e vai assim trabalhando para se evoluir. Então aí é uma questão de fora para dentro, porque eu aprendo aqui fora e nisso eu gravo e eu guardo, né, em pensamento. Lembre-se que tudo acontece por pensamento. Tudo acontece por pensamento. Então com isso, pessoal, nós entendemos que o princípio vital que Deus coloca quando Ele criou lá, que nós comentamos lá atrás, a criação do espírito em seu estado ignorante, que não tinha nenhum tipo de conhecimento, já era o princípio vital lá? Sim. Ele veio animar a matéria? Sim. Ele veio, né? Deus criou para poder animalizar a matéria. E assim Ele nos dá a oportunidade de aprendermos cada dia mais, animalizando a matéria. Muito bem, agora que nós entendemos tudo isso, o que é o fluido então? Como nós temos essa energia vital, esse princípio vital da vida, e essa energia ela é uma energia fluídica, vamos já entender dessa maneira, esse fluido então ele está inerte na gente. Inerte não, perdão, ele é inerente a nós, ele está em nós. E quando nós falamos de passe magnético, nós vamos entender isso, nós vamos ter um encontro só sobre isso, é a doação desse fluido. É quando nós, lembrando que todos nós somos médiums, e todos os médiums conseguem doar fluidos, claro que nós vamos ter daí uma outra situação que eu tenho que estar bem para poder doar. Então muitas vezes você fala assim, mas eu não estou bem, mas é nesse dia que você precisa de mais ajuda para ficar bem, daí você consegue ajudar uma pessoa com o seu fluido,
né? Como que acontece o passe magnético? É necessário, por exemplo, tocar a pessoa? Não. O fluido, ele é transportado para outra pessoa simplesmente por pensamento. A imposição das mãos é para poder auxiliar a esse fluido chegar até a pessoa. É como se você direcionasse o fluido para aquela pessoa. Na nossa casa, no templo da fraternidade, nós temos o passe, nós temos a doação de fluido que acontece para determinadas situações de atendimento dos irmãos necessitados. Então ali vocês vão poder compreender. A doação de fluido é um pouco mais necessário toque, né? Porque ela é feita aqui nos pulsos. Então nós fazemos a doação de fluido pelo pulso. Que fluido é esse que eu estou doando? Então se eu doar fluido eu vou ficar esgotado? Não! Quando a gente está sempre conectado com o nosso mentor, com o nosso anjo da guarda, com o nosso mentor espiritual, o nosso irmão protetor, o benfeitor que nos acompanha, ele nos ajuda a recarregar as nossas baterias, como eu sempre coloco, né? A gente precisa recarregar a bateria, então ele está sempre ajudando a gente a recarregar a bateria. Como que isso acontece? Com o meu pensamento, pensando coisas boas, querendo ajudar o próximo, amando ao próximo, como Deus colocou, amar ao próximo como a ti mesmo. Quando eu me amo, quando eu estou bem, eu consigo amar ao próximo e com isso eu consigo doar fluidos bons. A doação de fluido é quando você se concentra em enviar para aquela pessoa que está precisando coisas boas, energias boas. A gente sempre comenta que nesse momento é interessante você se imaginar num campo florido de margaridas, numa luz maravilhosa, Jesus envolvendo você numa luz maravilhosa. Por quê? Porque daí você consegue doar esse fluido para as pessoas. E todos nós temos, gente. Isso é importante vocês colocarem na mente de vocês. Todos nós temos esse fluido. Por quê? Porque nós somos fluido vital. Nós viemos desse fluido vital, né? Nós viemos do fluido universal. Então todos nós temos isso. Todos nós conseguimos ajudar ao próximo com esse fluido universal. Querem ver uma forma bem simples, bem tranquila? Imagine uma pessoa que veio até você e quis um ombro para chorar. E você faz o afago àquela pessoa, ouve o que ela está dizendo, deixa ela desabafar. Por mais que você possa imaginar que não, geralmente a gente não está lá abraçando, já está pensando assim, poxa vida, ela podia melhorar, coitada, não está bem, né? Esse momento que você pensa dessa forma, tentando trazer para essa pessoa uma melhora, você vai perceber que ela vai se acalmando, ela vai conversando com você, ela vai ficando mais calma. O que aconteceu naquele momento? Você, com o seu pensamento, doou fluidos universais bons para aquela pessoa ficar melhor, para que ela pudesse, pelo menos, conseguir respirar, conseguir entender o que está acontecendo naquele momento na vida dela. Vejam que um simples abraço tem uma força e uma transfusão de fluidos muito grande. Não sei se vocês já passaram por isso, mas a pessoa te abraça e fala assim, nossa, como é bom te abraçar. Que energia boa você tem. É exatamente isso. Essa frase vem muito a calhar com esse nosso entendimento de hoje, que energia boa que nós temos. É justamente essa energia universal, essa energia fluídica, essa energia vital que Deus nos deu, essa energia boa que nós temos, né? Então pensem nisso, lembrem sempre disso. Agora, nesse momento que nós estamos passando, requer um pouco mais de atenção nossa. Como é que eu posso ter mais atenção nesse momento para poder ficar com a minha energia sempre boa? Orai e vigiai. Essa é uma frase muito interessante. Por que esse orar e vigiar? Porque Deus pediu para vocês orar, para nós, né? Orarmos e vigiarmos. Vigiarmos o quê? Os nossos pensamentos. Quando nós temos pensamentos bons, boas coisas acontecem. Quando nós temos pensamentos não tão bons, nós vamos estar também atraindo energias fluídicas não tão boas. Vejam que também acontece, como acontece para a magnitude da beleza, da energia linda, né? Vamos pensar em uma energia branca que chega a cegar os nossos olhos, fechando os nossos olhos e pensando assim, também existe energia ruim. E aí nós vamos entrar na segunda parte do tema, que é o quê? E a ação dos espíritos sobre esse fluido. É exatamente nesse ponto. Aonde, quando nós estamos com a nossa vibração baixa, a nossa energia não está tão elevada, a nossa vibração está lá top, que você fala, nossa, hoje eu acordei, por exemplo, um dia, né,
uma segunda-feira que ninguém gosta, não é? Acordei hoje, tô tão animado, tô tão contente pro dia de hoje. Você tá super bem. Acontece alguma coisa no seu dia, você volta para casa, nossa, cabisbaixo, totalmente para baixo. E nisso você deixou a sua bateria arriar. E com esse nível baixo de bateria, o que aconteceu? Algumas energias, alguns fluidos energéticos que não seriam agradáveis começaram a fazer parte de você. A gente pensa que não, mas nós estamos cercados de pessoas que também têm o mesmo fluido, que agregam fluidos não tão bons, aquelas pessoas negativas, que são pessimistas, que pensam o dia inteiro assim, nada dá certo na minha vida. Não, né? Se nós continuarmos pensando dessa forma, realmente nós vamos ter essa visão. Então nós precisamos manter os nossos pensamentos sempre bons. O orar e vigiar está nisso, para que o nosso fluido universal fique num nível legal, para que ele fique num estágio bom. Eu tenho que estar com meus pensamentos bons. Senão, aí entra a ação dos espíritos. Como é que eles agem em cima de mim? Aí você pode perguntar assim, mas como é que acontece? Por exemplo, eu já ouvi falar sobre espíritos obsessores, já ouvi falar em espíritos zombeteiros, já ouvi falar em pessoas que não conseguem sair do buraco porque nunca dá certo as coisas na vida dela. Por quê? Por causa disso. Porque elas deixam que a energia desses, que é uma mesma energia vital, gente, essa energia não muda, vejam que são só alterações, como nós já vimos aqui nas perguntas, são alterações da matéria, são alterações de energia. Então, vibração alta, uma alteração da energia, ela está lá alta. Vibração baixa, uma alteração da energia. São estágios diferentes da mesma matéria, elas sofreram uma alteração. E é aí que acontece o quê? Você está em baixo astral, vamos pensar assim, você está naquele momento, né, que nada dá certo na minha vida e que tudo dá errado. O que vai acontecer? Você vai atrair esse tipo de energia, esse tipo de fluido. Mas como é que Deus permite isso? Vamos lembrar de novo, nós vamos sempre comentar a mesma coisa. Deus nos deu o fluido universal, Deus nos deu a vitalidade e nos deu também o livre-arbítrio. Deus não impõe nada para nós, Deus nos dá as possibilidades, Ele nos dá a liberdade de escolha. E nisso a gente escolhe. Eu escolho estar bem ou eu escolho estar mal. E nisso eu escolho também que tipo de energia eu vou receber. Se eu estou bem, eu continuo recebendo energias boas e consigo transmitir. Se eu estou mal, eu vou receber energias más. Mas e aí? Como é que eu faço para voltar a receber energias boas? É aí que nós vamos falar do passo magnético mais na frente. Mas o abraço já é uma forma. Não estamos podendo fazer isso nesse momento de pandemia? Exatamente. E aí, como é que a gente faz? Pensamento. Toda vez que você estiver nesse momento na sua vida, eleve o seu pensamento a Jesus. Pare por 1 minuto. Comece a perceber a sua respiração. Comece a contar a sua respiração, comece a olhar para você mesmo. É como se você fechasse o olho e virasse seus olhos para você. Olhe para você e tenta entender o que está acontecendo. E aí você vai elevar seu pensamento a Jesus. E se você está naquele momento que você não sabe o que fazer, nada como um Pai Nosso. Mas rezado com o coração, tem que ser rezado ali, tem que ser orado, tem que ser falado espontaneamente e com muita fé. Porque lá naquela oração, aquilo que eu sempre comento com vocês, nós pedimos várias coisas. 3, para mim, são sempre as mais potentes. Perdão pelas minhas ofensas, né? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me ofendeu. Então veja, você pede para Deus que perdoe você e você pede para que perdoe as ofensas que fizeram para você, né? Então você perdão. Você pede perdão para quem você ofendeu e perdão para quem te ofendeu. A gente nunca presta atenção, a gente fala e não presta atenção, então a gente precisa começar a prestar atenção no que a gente fala. E a gente pede para livrar das tentações. Toda vez que você faz essa oração do Pai Nosso, você pede esses 3 itens que são fortes dentro da oração.
e a gente acaba se esquecendo. Então vamos concentrar mais no que a gente está pedindo, para que a gente possa elevar nosso pensamento a Jesus e assim melhorar ainda mais o nosso fluido universal. Lembra, tudo é fluido, tudo é fluido. O bom, o fluido bom e o não tão bom. Não vou falar fluido mal, porque não existe fluido mal. É um fluido que não é, né, são espíritos que não são bem orientados, eles também têm uma energia baixa. Mas eles também encontram com pessoas encarnadas com energia baixa e aquilo vira, né? Aí é uma coisa que não pode acontecer na Covid, mas está acontecendo, vai todo mundo se juntar. Vamos pensar nisso. Bom, pessoal, então para finalizar o nosso vídeo de hoje, falando sobre o princípio vital e a ação dos espíritos sobre ele, sobre o nosso fluido magnético, eu vou colocar agora no final do videozinho 3 imagens, vou comentar sobre elas também para a gente poder entender um pouquinho mais, mas eu quero deixar uma reflexão para vocês. Nós estamos passando por um momento de mudança no nosso planeta. Uma mudança assim gigantesca que vem sido falada por Xavier, foi comentada por Xavier lá atrás, Chico Xavier lá atrás, vem sido falada pelos irmãos, eles estão deixando recados para todos nós que essa mudança ela é necessária, se faz necessária. É quando nós vamos começar a mudança do nosso planeta de provas e expiações para regeneração. É um trabalho árduo, a espiritualidade já deixou vários recados que eles estão trabalhando arduamente para que tudo isso aconteça de uma maneira branda, mas tem hora que eles percebem que não dá e eles pedem a nossa ajuda. Como que eu vou ajudar aqui encarnado? Vibração, pensamento em Jesus, pensamento em todos os desencarnados. Assim como eu fiz numa live que nós comentamos sobre amar ao próximo e a ti mesmo, eu falo para vocês, quando vocês forem pensar em vibração para o mundo, imaginem um mundo cheio de pontos de luz. Por quê? Porque espírito não tem rosto, espírito não tem corpo, espírito é luz. E nós estamos vibrando para luz, luz para luz. Pensem nisso, nós estamos mandando de luz, nós somos seres de luz, luz para luz. E dessa forma vocês vão estar contribuindo para a espiritualidade conseguir resolver o mais rápido possível essa passagem que o nosso planeta Terra está vivendo. Eu peço a vocês que deixem às vezes, de observar algumas mídias sociais que só trazem coisas ruins. Ou olhem aquilo com bons olhos e não para pensar que fulano está certo, tem que ser assim mesmo. Não, a gente tem que mudar a nossa visão. É ali que nós vamos mudar o fluido que a gente transfere para o mundo. Tá bem? Eu espero que todos vocês tenham um ótimo dia após assistir esse vídeo, que as vibrações de vocês aumentem, que Jesus consiga estar no coração de cada um de nós, cada dia mais, cada dia com mais força. Ele é nosso exemplo, é nosso mestre, é nosso professor de tudo. Enfim, nós devemos sempre elevar o nosso pensamento a Ele. Naquele momento que dá aquela queda, eleva o pensamento a Jesus. E façam a oração que Ele mesmo ensinou para nós. Que eu gostaria que vocês parassem por 1 minuto agora para a gente fazer essa oração junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus, um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.